deite. Deite, deite. Ah. Deite, deite. Eita, oi, oi, oi. Oi, tá? Deite. 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 Oi, oi, ah, oi. Oi, ah. Oi, oi, oi. E, ah. Oi, oi, ah. Oi. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Fátima Mantovani, eu sou do Núcleo de Educação Permanente do Corém. Não dá, não? Alô, alô. Alô, alô. Não? Fernanda? Vamos fazer... Não, vou fazer de novo, não. Já falei, agora sim. Então, meu nome é Fátima Mantovani, eu sou do Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná. E eu queria dizer para vocês, só um aviso antes de eu fazer a apresentação da nossa convidada, que está passando uma lista, para quem não ouviu ainda, para uso de imagem, porque ela vai gravar e vai aparecer as costas de vocês, mas mesmo assim é importante que isso esteja autorizado, tá bom?
Então, para começar, eu queria dizer boa tarde a todos. Nossos cumprimentos a todos os participantes. O Congresso de Especialidades em Empreendedorismo de Enfermagem é realizado pelo Corém Paraná, subsidiado pelo Conselho Federal de Enfermagem, no projeto Fortalecer e Crescer, coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná. A doutora Rita Franz, a nossa presidente do Corém Paraná, saúda a todos os participantes e agradece a participação. Para dar início, eu gostaria de apresentar para vocês já a viram, a doutora Elaine Aparecida Penha Martins, que vai nos falar a respeito, vai dar esse mini curso de Introdução à Enfermagem em Práticas Integrativas e Complementares ao Tratamento de Saúde. A doutora Elaine é enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, mestre pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e doutora pela Escola de Enfermagem Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. É docente associada da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de enfermagem, urgência e emergência, unidade de terapia intensiva e pronto-socorro, e nas práticas integrativas e complementares da saúde. Possui formação em Reiki, acupuntura, auriculoterapia, constelação familiar, entre outras. Ela é membro de várias sociedades científicas ligadas à sua área de conhecimento. Por favor, doutora Elaine, fique à vontade. Você terá 80 minutos para desenvolver a atividade e eu avisarei quando estiver no final. Olha meu sorriso de felicidade. Professora Maria de Fátima Mantovani, é uma honra estar aqui. Fátima, é uma honra estar aqui. Eu agradeço imensamente a coordenação desse evento, a nossa presidente do Corém, ao Grupo NEP, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre as práticas integrativas. É uma grande honra mesmo, quero deixar isso muito registrado, e quiçá um fruto aí de várias parcerias futuras. Bom, sou professora da Universidade Estadual de Londrina. Quem não conhece Londrina, o nosso cartão postal é o nosso Lago Igapó, né? Nós temos várias universidades em Londrina, uma delas é uma pública, e eu tenho o grande prazer de rever, né, algumas pessoas que passaram pela gente no passado e que hoje estão em cargos, né, e outras instâncias que me remete a eu registrar várias vezes que é uma honra. Tá? Bom, então vamos lá. Gente, então, né, eu vou começar como uma boa consteladora, eu vou começar dizendo que eu sou filha de Antônio e Emília, nasci em Arapongas, interior do Paraná, bem interior do Paraná, né? E só fiz faculdade porque meus pais tiveram um problema, enfim, e acabaram se mudando para Londrina. E, enfim, a gente acredita em sistema, existe um sistema. Amei as palestras de hoje cedo, quando fala das estrelas e das constelações, né? Enfim, estava escrito, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu posso dizer daqui? Enfermeira. Eu falo que nós temos uma profissão que é abençoada. Abençoada por Deus e bonita por natureza. Tá? Ela é linda. Linda por quê? Porque ela nos dá respaldo, ela nos dá segurança, ela nos dá muita força naquilo que nós fazemos, desde que seja instrumentalizada. E a gente tem uma sorte danada, porque a enfermagem, por si só, por vários precursores, pela sua própria história, nos dá esse respaldo. Eu quero dizer que a cada curso que eu fui passando, né, eu agradeci o fato de ser enfermeira, porque sempre tinha algo a mais, ou para ser contribuído, ou para dizer assim, nossa, eu tenho de onde puxar essa informação. Tá? Fiquem à vontade para perguntarem ou para pararem, né, a qualquer momento, estou à disposição. Tá? Bom, desde quando as práticas integrativas existem? Vou fazer uma volta bem rápida. Eu poderia usar cada slide desse para uma manhã inteira, mas vai ser assim um gostinho, né, pelas práticas integrativas, e quem, né, quem gostar do tema, vamos dizer assim, é bem-vindo. Né? Então, eu quero dizer assim, as práticas integrativas, a gente começou... eu vou acostumar com isso. Pela medicina Ayurveda, que é a ciência da vida na Índia há 7.000 anos atrás. Essas laudas, as 3 laudas em sequência, começa do mais velho, do meio e o mais novo.
e depois eu vou mostrar as políticas públicas para vocês, para a gente fazer uma correlação, da onde está vindo as práticas integrativas. Então, aqui, eu quero chamar muito a atenção que a medicina Ayurveda é a mais velha, 7.000 anos, seguida da reflexologia com 5.000, e aí vem a medicina tradicional chinesa com 4.000 anos para 5.000 anos. Tá? Então, a gente está num rol de práticas integrativas que começaram lá na Índia, lá na China, lá na Grécia. Né? Nossa, parece tão longe, né? Se eu disser para vocês que a Florence foi a pessoa que articulou o sistema sanitário da Índia. Começa por aí, tá? Então, assim, o nosso pezinho já estava lá desde o começo, vamos dizer assim. Cromoterapia, né, não tem uma data fixa, mas se sabe do Egito, Babilônia, Grécia, China e Índia na sua utilização. Grupo do meio, tá? Grupo do meio, homeopatia na Alemanha com 265 anos, a hipnoterapia Grã-Bretanha, 205 anos, naturopatia, Alemanha também, 118. O que me chama bastante atenção aqui? Eu vou deixar vocês verem os tempos, né, de existência. Mas o que chama muito a atenção é a diversidade. Está vendo? A diversidade de país. Então, começou lá na Grécia, no Egito, Babilônia. Né? Então, começou muito antes da dimensão de pensamento que eu tenho hoje. Mas, se a gente pensar que o processo de imigração era bastante difícil na época, e a gente começar a observar que começa, entre aspas, bem entre aspas, brotar as práticas integrativas em países diferentes e com práticas específicas, nos remete a pensar assim, poxa, então hoje a gente tem muita sorte de estar no Brasil, no dia de hoje, nessa nossa atualidade, e poder, de novo, de uma certa forma, entrar em contato com as práticas de uma forma mais sistematizada. Né? E aí, aqui eu também vou chamar a atenção a medicina antroposófica, na Suíça, 97 anos atrás. E aqui, as mais novas, né? As práticas mais novas. Então, assim, as mais novas reaparecem Estados Unidos, Chile, França, Alemanha, Escócia, América do Norte. E olha só, a terapia comunitária integrativa, Brasil, ela é uma prática integrativa genuína, nossa. Né? E a arte-terapia também. As duas têm em torno de 20, 25 anos. Geoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, eu não consegui encontrar uma data base de início. Vou assistir o próximo curso da ozonioterapia. Né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a gente tem um movimento, né, que ele é cíclico, de aparecimento, desaparecimento e aparecimento novamente em várias regiões do país, do mundo. Bom, o que são as práticas integrativas, então? São práticas de saúde baseadas num modelo de atenção humanizado e centrado na integralidade do indivíduo. Eu posso trabalhar uma prática integrativa hoje usando a fisiologia, eu posso usar os quimiorreceptores, eu posso trabalhar com o fisiológico, mas eu também preciso usar como princípio a integralidade. Quem é integral? É a pessoa em si. Uma pessoa, ela é única. E quem vem para as práticas integrativas precisa entender que existe essa integralidade. Então, eu preciso aprender que é importante para a pessoa, não para mim, para a pessoa. Para ela tem que ter algum benefício. Mas, então, calma aí, eu vou ficar à disposição dessa pessoa? Não, eu vou me colocar à disposição dela com os meus conhecimentos, né, para que eu possa atender dentro do rol de necessidade dela algo que venha a contribuir com a vida dela. Ok? E aí, fala do quê? Fala de uma escuta acolhedora, fala do desenvolvimento de vínculo terapêutico e integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade. Tem a ver com a enfermagem, gente? A gente procura o tempo todo ver o ser integral, biopsíquico, socioeconômico, cultural, e vem aí as práticas integrativas dizendo exatamente a mesma coisa, né? Que procura a integralidade do ser. Bom, o que acontece com as práticas integrativas? Ela integra recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais,
voltados para prevenir as diversas doenças, como depressão, como hipertensão. Em alguns casos, elas podem ser usadas como tratamento paliativo em algumas doenças crônicas. Gravem essa informação, eu vou retomar. Nenhuma informação é isolada, ela sempre é um conjunto. E aí, outra definição, né, de prática integrativa é que desde a sua existência foi observado a possibilidade de uma mudança de paradigma no modelo de atenção à saúde. Opa, peraí, a gente está em 2023 e a gente está falando em diferença de modelo de atenção à saúde. Quando eu estou conversando sobre práticas integrativas com a equipe que trabalha na UTI, então eu tenho que ir com certo cuidado, porque eu estou dentro de um paradigma. Quando eu trabalho com práticas integrativas, conversando com benzedeiras, conversando com outras pessoas que têm uma religião diferente da minha, opa, pera lá, o meu paradigma de enfermeira intensivista, de enfermeira que trabalha numa porta de entrada de pronto-socorro, tem que ser outro, eu tenho que ampliar o meu olhar. Senão eu vou querer trazer minha bagagem de terapia intensiva para a atenção primária. É bom, desde que eu abra meu leque de observação. Senão eu vou querer trazer o protocolo para dentro da casa de uma pessoa, e não vai ficar bom. Então, eu preciso partir sempre do princípio da integralidade. Isso faz a diferença. Tá? Quero dizer para vocês que eu fui atraída pelas práticas integrativas graças a uma experiência dentro da terapia intensiva. O que acontecia? 5 anos de experiência em terapia intensiva, numa unidade, no período, com fora de possibilidade terapêutica. Eu não vou falar quanto tempo, não, eu vou falar. Pode falar? Eu tenho 30 anos de formada, gente. Eu comecei a trabalhar na enfermagem aos 21 anos. Né? E a minha primeira experiência, a minha segunda experiência, foi dentro de uma terapia intensiva com pacientes fora de possibilidade terapêutica. Imagina, 21 anos, vendo pessoas que não tinham mais como ter a chance de viver, mas tinha muito para ser feito. Então, eu aprendi a lidar com pessoas em um estado de degeneração, né, de evolução, mas, mesmo assim, motivando a equipe. Vamos lá, não interessa que o paciente está gelado, a gente tem que mudar o decúbito. Não interessa que o paciente está gelado, a gente tem que prevenir úlcera de pressão. Né? Quem pôde vivenciar esse período lá atrás comigo sabe que foi uma bandeira bem levantada. Né? Até o dia que a unidade vieram os MRs, os PRs, os CRs da vida, né? As bactérias resistentes, e todo mundo que entrava para fazer as visitas tinha que usar a paramentação, lavar as mãos e usar a paramentação. Eis que chega uma senhora para visitar um rapaz de 19 anos, vítima de um acidente de moto, né, gravíssimo, entre aspas, fora de possibilidade terapêutica, entre aspas, tá? Com um hemograma, na época, com hemácias em torno de 4, não podendo receber transfusão sanguínea. Era esse o contexto. Eis que chega a tia desse menino e ela coloca assim, não rela em mim. Eu falei, como não rela em mim? Eu, enfermeira, intensivista, como que eu não vou relar na paciente, né, na família do paciente, para colocar o avental, lavar a mão e colocar o avental? Me oriente, mas não rela em mim. Falei, tá bom, ok, vamos lá, vamos seguir a regra. Né? Enfim, essa senhora foi orientada, ela lavou a mão, ela colocou a paramentação e ela chegou no menino e ela fez uma imposição de mãos. E aí, eu fiquei muito curiosa, porque falei assim, poxa, nunca tinha ouvido falar, né, nessa possibilidade dentro de uma terapia intensiva. E aí, esse rapaz, ela ia todos os dias. Primeiro dia eu entrei nesse enfrentamento. No segundo dia eu fiquei indignada. E no terceiro eu fui lá bater na porta dela. Falei, escuta, por quê? Me explica. Né? E aí foi quando ela me disse que ela vinha energizada e que ela não podia tocar em ninguém porque ela tinha a missão de descarregar a energia dela no paciente. Ok. Quando ela chegava, a gente abria espaço. Tipo assim, pode passar, né? Lava sua mão, vai lá, se veste. Então, assim, a conduta ficou outra, mas despertou muita curiosidade, do tipo assim, ops, o que ela está fazendo da vida, né? Quero fazer também. E esse menino foi melhorando dia a dia, e ele teve alta. Né? Então, assim, não está escrito, mas foi uma experiência que me marcou a vida e que meio tipo assim, ó, vai que tem mais alguma coisa para ser vista, né? Em termos de conhecimento. Bom,
E qual a contribuição da Florence com as práticas integrativas? Um pouquinho eu comentei, né, que ela foi a precursora, ela foi convidada a trabalhar no sistema de sanitário da Índia, mas a Florence, quando ela se sentia muito estressada, ela entrava numa situação de isolamento. Nesse isolamento, ela tinha um quarto com luz azul para o descanso. Então, ela começa, no princípio, né, ela é uma usuária da cromoterapia. Né? Ela lia livros em meio às árvores. E algo assim que eu acho fantástico, ela catalogou as plantas do quintal de onde ela morava junto com os pais. E algo que assim me traz muita admiração hoje pela Florence, eu já tive meu momento de negação, mas assim, o que me traz muita admiração hoje. Eu não sei se vocês conhecem o CAEC. Obrigada. O CAEC, o Centro de Estudos da Conscienciologia, que fica em Foz do Iguaçu. Lá tem uma holoteca, que é uma biblioteca. Essa biblioteca tem o acervo da Florence. Tem livros escritos pela Florence e tem livros que escreveram da Florence. Né? Então, é uma fonte riquíssima, foi de lá que eu trouxe essas informações. Então, pera lá, eu não tinha ideia que a Florence usava, ela tinha um animal de estimação, que era uma coruja, e que quando essa coruja morreu, ela embalsamou a coruja e usava essa coruja no bolso. Né? E ela dizia, seu idiota, eu me apaixonei por você, eu amo você e você vai estar comigo no resto da minha vida. Né? Então, assim, quando a gente fala em terapia com os animais, né, então, existe lá. Né? Tudo depende de onde a gente busca a nossa base. Eu quero dizer, né, deixar reforçado que a gente tem uma base. E quais as práticas disponíveis hoje no SUS? Tá? Hoje a gente tem uma política nacional de práticas integrativas. Eu achei fantástica a palestra da manhã, que explicou o termo político. Né? O que é essa política? É uma forma alternativa de saúde que complementa a nossa medicina alopática e que considera não só os mecanismos naturais de prevenção de agravo e recuperação da saúde, mas também faz uma abordagem ampliada no processo saúde-doença e promoção global do cuidado humano. Então, vamos olhar o ser humano como um todo? Se eu preciso tomar o meu chá todos os dias, numa internação, a gente faz isso? A gente deixa essa pessoa ter contato com a essência dela? Não. Quando a gente trabalha, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos, e desde pequenininha eu faço massagem nos pés dela. Então, toda vez que ela está estressada, etc., vamos lá fazer uma massagem. O que eu identifiquei hoje? Se eu faço um curso de reflexologia podal, eu vou ter intencionalidade, eu vou saber o que eu estou fazendo, e não vai ser mais aleatório. Será que uma pessoa em fim de vida, será que uma pessoa estressada não gostaria de, dentro de um processo de internação, receber uma reflexologia podal? Será que a família que está cuidando de uma pessoa há 10 anos, há 5 anos, estressadíssima, será que quando um cuidador vai chegar em contato com essa pessoa, será que essa família não poderia receber uma reflexologia podal? Pensa bem, o que a gente gasta de recurso numa reflexologia podal? Nosso conhecimento. Conhecimento a gente gasta? Não, a gente soma. Então, a cada pessoa que entra na nossa frente, a gente tem muito o que fazer, muito. Né? Bom, dentro das políticas, então, a gente teve a inserção aqui, em 2006, pelo SUS, da homeopatia, medicina tradicional chinesa, plantas medicinais, fitoterapia, medicina antropofosófica e o termalismo crenoterapia. Aqui eu trago uma hipótese. Vocês lembram que a prática integrativa mais velha, qual é? Não é a medicina Ayurveda? A medicina Ayurveda ela é composta do quê? De dança circular, de osteopatia, de cromoterapia, ela acomoda praticamente todas as práticas integrativas. Então, é uma hipótese, tá? De que a medicina Ayurveda ela foi fragmentada. Por quê? Porque hoje a gente não tem essa formação. A gente tem a formação ayurvédica, sim, mas a gente tem profissionais que se especializam em algumas áreas.
Então, por que não distribuir essas atividades entre todas as áreas possíveis? E aí, em 2017, nós tivemos a inclusão de mais 14 práticas integrativas. E olha a reflexologia podal, o reiki, a Shantala, a terapia comunitária, yoga, meditação sendo incluída dentro das práticas integrativas. Quero dizer para vocês que quando eu começo a dar aula numa disciplina chamada Cuidado Humano, Cuidado em Saúde, na pós-graduação em enfermagem da UEL, vou fazer uma propagandinha aqui, brincando. A gente brinca que antes de começar a aula, porque são 45 horas, são 3 créditos dentro de um mestrado que todo mundo chega apavorado porque chegou no mestrado, né? Então, assim, a nossa primeira meia hora é um presente. Que presente é esse? Pode ser uma música, pode ser um reiki, pode ser uma reflexologia, pode ser o que a pessoa puder dar para o outro em termos de cuidado. Pode ser uma escuta, né? Mas é algo assim que, de uma forma muito tranquila, a gente está tentando trazer para os currículos de enfermagem. Tá? Bom, e na última, a portaria, que é de 2018, entrou a terapia com floral, aromoterapia, constelação familiar e a imposição de mãos. Dessas, alguém gostaria de perguntar sobre alguma prática integrativa? Se eu conseguir responder, fiquem à vontade. Todo mundo é familiarizado com todas? Não? Qual chama mais atenção? A homeopatia. Gosta da homeopatia. Usa. E aplica. Perfeito. Eu sou fã também. Sim, sou fã de todas. Tenho habilidade em algumas, mas sou fã de todas, né? Entraria. A medicina tradicional chinesa, um cuidado que a gente precisa ter. Quando eu falo assim, eu faço... existe uma pesquisa com medicina tradicional chinesa. Cuidado. Medicina tradicional chinesa ela é composta de 8 práticas. Se você falar em auriculoterapia, é medicina tradicional chinesa. Se você falar em acupuntura, é medicina tradicional chinesa. Se você falar em ventosa, em moxa bustão, é terapia, está dentro da medicina tradicional chinesa. Então, eu preciso especificar o que eu estou querendo dizer. A tuiná, que é uma prática, né, também está dentro da medicina tradicional chinesa. Então, ela é muito ampla. Tá? Pois não. Imagina. A gente, da constelação familiar, eu vou dizer assim para vocês, que é o meu xodózinho, tá? Por que é o meu xodózinho? Ela exige que você esteja no momento presente. É fácil. Ela permite que você trabalhe com a subjetividade e permite que você trabalhe com a fenomenologia, né? Ou seja, o campo se apresenta. A gente faz isso? Não. Então, assim, eu digo que quando eu fiz essa passagem pela constelação, eu sou uma estudiosa de constelação familiar, faz 5 anos, e eu quero dizer que eu, dentro da emergência, eu tenho uma postura fenomenológica. Isso assusta? Não. O que acontece? Eu me coloco no momento presente. Então, olha só, um exemplo de aplicabilidade, tá? Dentro da enfermagem. Eu recebo uma paciente com tentativa de autoextermínio na sala de emergência. Ela ingere muitos medicamentos, mas ela ainda está acordada. E aí, todo mundo entra no protocolo do atendimento inicial. Vamos fazer o que precisa na sala de emergência. Na hora que a situação se assenta e você, enfermeira, se coloca numa posição de vou te escutar, e aí é onde o cuidado paliativo nos ajuda muito, porque você aprende que se você não der uma atenção verdadeira para aquela pessoa, ela não vai te contar nada, porque é mais uma pessoa querendo escarafunchar a vida dela sem fazer nada.
Mas se você coloca uma presença verdadeira na frente dela, realmente querendo escutar o que ela quer te dizer, tá? Eu escutei dessa menina de 32 anos. Eu não aguento mais perder. Como assim? O que você não aguenta mais perder? Porque o motivo da tentativa dela de morte foi porque ela terminou com o namorado. Pera lá, como assim? Então vem aquela situação inicial de querer julgar. Um dos princípios da constelação familiar é não julgamento. Você não julga. Se você julgou, você já não está mais num campo fenomenológico. Tá? Então, o que ela me disse? Eu não aguento mais perder, porque agora foi o meu namorado. Mas eu perdi o meu pai há 6 meses atrás, eu perdi um filho há 1 ano atrás, eu perdi minha avó. Dentro de um contexto de 2 anos, ela perdeu umas 5, 6 pessoas. Ela não aguenta mais perder mesmo. Com quem que ela vai conversar tudo isso? Opa, pera lá, eu sou uma enfermeira, eu estou numa emergência e eu coleto essa informação. O que eu posso fazer com isso agora? Eu estou vendo toda a sua dor, eu estou vendo todo o seu sofrimento. E a gente encaminha para a psicologia. Naquele momento era o que eu podia fazer. Se eu tivesse em outra situação, era outra história. Tá? A geoterapia é a terapia por meio da terra, do barro, né? Da argila. Né? A apiterapia é a terapia por meio dos produtos da abelha. Né? Então, o mel, o própolis, né? entra dentro dessa condição. Prazer. Está dentro da constelação. Um outro exemplo ainda, só para deixar vocês instigados sobre a constelação. Eu estou na emergência e eu preciso beber água, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso passar pela sala dos enfermeiros de vez em quando. Cada vez que eu vou na sala dos enfermeiros, eu encontro, dentro do pronto-socorro do Hospital Universitário, a gente tem a sala de emergência, adulto, e quando é trauma, a gente atende criança e gestante. Mas dentro do pronto-socorro também tem o setor da criança e da gestante, são lugares separados. Então, para ir para a sala da enfermagem, eu cruzo, né, esses ambientes. E eu encontrei uma gestante. Né? O Hospital Universitário ele é referência para gestante de alto risco, né, ciente dessa situação. Uma gestante. Cada vez que eu vou para a sala de enfermagem, está essa gestante andando. Né? Vai e volta. Caramba! E assim, o pronto-socorro fervendo. Né? Tá bom. Final do período, já tinha passado meu plantão, estou indo embora, encontro essa mulher no meio do caminho de novo. Falei, caramba. Eu falei assim, escuta, nosso ponto de encontro é o corredor, né? Daí ela falou assim, você está vendo que eu andei o dia inteiro? Eu falei, sim, eu estou vendo que você andou o dia inteiro. Sabe o que aconteceu? Do meu lado, do lado da minha cama, chegou uma mulher grávida como eu, mas o neném dela morreu. Ela teve que ter um parto ali do meu lado e o neném nasceu morto. E aí, assim, para quem que ela ia falar isso? Ela falou assim, eu não consigo ficar na minha cama. Eu tô vendo, eu vejo a criança toda hora. Falei, tá bom, mas a sua criança está dentro da sua barriga. Você tem outra história. Você, daqui a pouco, vai para uma sala de parto, daqui a pouco o seu neném vai nascer. Então, curte a sua barriga, daqui a pouco você não vai tê-la mais. Então, estão percebendo que a gente precisa de um pouco de sensibilidade? Porque senão é uma mulher fora da cama. É muito mais fácil falar assim, volta para o seu leito. Né? Então, não, a constelação, ela permite que a gente olhe ampliado para essa pessoa num curto espaço de tempo. Por quê? Porque você aprende a ter presença verdadeira. Tem que ter. Não adianta. Enfermeiro tem que ter. Por isso que eu gosto da constelação. E é normal escorrer lágrimas, mas eu não estou chorando, juro. Bom, como que essas práticas se dividem, tá? Em terapias psíquico-corporais, em terapias com base biológica. As psíquico-corporais, entra a meditação, a imaginação guiada, o relaxamento, a hipnose, biofeedback. A oração, gente, é uma prática integrativa. O poder da fé, o poder da gratidão é uma prática integrativa. Tá?
A terapia com base biológica entra em contato com substâncias da natureza. Pode ser semente, pode ser caule, pode ser a raiz, pode ser a fruta, pode ser a folha, né? Enfim, é onde a gente tem a construção aqui das vitaminas, dos minerais, ácidos graxos, né? Dos probióticos, as dietas integrais. A terapia de manipulação corporal. Então, aqui a gente tem a osteopatia, a quiropraxia, a massagem, a reflexologia, podal ou das mãos, as terapias energéticas, que eu acredito que a constelação familiar vai entrar, tá? A imposição de mãos, o reiki. Então, hoje a gente tem essa classificação das práticas integrativas. E aí, algo que eu chamo bastante atenção é cuidado com as formações livres. Hoje, o Corém, o COFEM estão em estudo para dizer assim, qual é a carga horária que uma pessoa precisa fazer de um curso para que ela seja inserida dentro de uma prática integrativa como especialidade. Por quê? Eu preciso tomar o cuidado, porque em um ano a pessoa oferta tudo isso daqui. No que eu saio especialista? Em nada. Então, esse é o nosso nó nesse momento, que é assim, como montar uma especialização em práticas integrativas, né? Porque precisa de carga horária. Bom, formação com título de especialização. Você pode fazer as formações, mas se você vai para uma universidade, se você vai trabalhar com as práticas integrativas, vão te pedir a especialidade. Por que eu consegui trabalhar com as práticas integrativas dentro da universidade? O curso de constelação que eu fiz foi uma especialidade, ele me dá o título de especialista. O curso de acupuntura me dá o título de especialista. E aí, musicoterapia. Às vezes a gente coloca uma música ambiente e a gente acha que está fazendo musicoterapia. Não está. Se a gente falar para um musicista que a gente está fazendo musicoterapia porque eu fiz um curso de 20 horas, de 40 horas, ele vai te detonar. Simples assim, tá? Por quê? Existe uma faculdade de música, que eu acho que uma das únicas é no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. E a partir dessa faculdade tem a especialidade musicista. Então eu tenho que tomar cuidado de onde eu entro para fazer essas práticas. Porque senão é um tiro no pé. E aí a gente vai meio que somando carga horária. É importante. Acho que eu já... Para somar carga horária, acho que eu já fiz uns 5, 6 cursos de florais de bar. Então, assim, eu estou esperando o Corém e o COFEM falar é X carga horária para eu poder dizer assim, olha, eu tenho, já estudei, fiz, né, enfim. E quais são os tipos de práticas que nós possuímos? Nós temos as individuais, as em grupos e a de autoconhecimento. Quando eu falo de uma prática integrativa, em grupo, individual, o que eu estou querendo trazer? Às vezes, a pessoa tem uma necessidade pessoal de pertencimento. Então, ela vai procurar por práticas em grupo. Ela quer estar junto com pessoas. E isso é preventivo, gente. Isso é muito bom. Você poder fazer um yoga, você poder fazer uma meditação em grupo, você ter um horário para uma prática integrativa. Isso faz com que a pessoa faça laços novos. Uma dança circular é show de bola. Às vezes, a pessoa precisa se sentir centrado no eu, então são práticas individuais. Então, pode ser um reiki, pode ser uma reflexologia podal, mas, às vezes, ela quer fazer evolução pessoal, e aí, às vezes, ela vai procurar práticas que trabalhem com mente e corpo. A meditação faz muito isso, o yoga faz muito isso. A constelação, o curso de constelação que eu fiz, ele recomenda a gente meditar 2 vezes ao dia, para a gente estar no momento presente, né? Aí, há pouco tempo, eu coloquei para uma colega de trabalho que estava super estressada. Eu falei assim, medita um pouquinho, 2 minutos. Não, eu não tenho tempo para meditar. Eu falei, tá bom, ok, tudo bem, né? É processo, fazer o quê, né? Bom, quem que é um bom profissional de PIX? Aquele que tem a sensibilidade de compreender a minha alma, né? E aí cada um dá a ideia de alma que bem quiser, né? Pode ser eu na minha completude, na minha integralidade. Eu acredito em algo que
Se eu for conversar com um terapeuta, eu preciso que ela me escute, sem ficar fazendo fisionomia de tipo assim, nossa, você acredita nisso? Não, sou eu, né? Então, eu preciso de alguém que me acolha. Acolhimento não é função da enfermagem? Né? Então, eu brinco, eu coloco assim, que quando eu estou trabalhando, eu continuo sendo a Elaine. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha moral, eu tenho os meus costumes, eu tenho tudo que é meu, que me constitui. Mas quando eu vou para o trabalho, eu vou à disposição do que o outro precisa, né, para que eu possa atendê-lo da melhor forma possível. Porque se eu continuar sendo a Elaine, querendo fazer as minhas coisas com o outro, não vai dar bom, vai dar muito ruim, né? Então, quando a gente vem para as práticas integrativas, a gente faz esse mergulho um pouco diferente, né? Diferente em que sentido? Você precisa aprender, enquanto profissional, de que a gente está à disposição do outro, né? E aí, numa reflexologia podal, você pode escutar coisas que ninguém da família daquela pessoa escutou um dia. Não é um privilégio? É um super privilégio. Dentro do cuidado paliativo, no curso da doutora Ana Quintana Arantes, ela fala assim, é um privilégio você, enfermeiro, poder estar ao lado de uma pessoa que está morrendo, porque ela vai te revelar algo que ela nunca revelou para ninguém. Então, olha só, quanto mais bagagem e autonomia eu tiver, mais eu posso contribuir com qualquer pessoa em qualquer momento. Eu posso dar os meus ouvidos para uma escuta acolhedora, né? Então, um terapeuta, eu encontro você no humano que existe em nós, então eu não posso julgar. É simples assim. É um grande exercício. Proponho para vocês, pensem, quando vocês estão pensando sobre algo, põe atenção no pensamento, no sentido se é um pensamento produtivo ou se é um pensamento de julgamento. Então, assim, uma pergunta. Eu aqui falando, quantas vezes eu já não fui analisada, do tipo assim, nossa, né, tem um colar, olha, eu já me atrapalhei aqui N vezes, né? Então, assim, eu vou me construindo enquanto enfermeiro. Quando? Quando eu me observo, né? E como que eu me observo? Eu presto atenção no meu pensamento. Por exemplo, algo que me chamou bastante atenção no congresso, tem muita gente de roupa preta, inclusive eu, né? Aí eu falei assim, nossa, enfim, né? O que é isso? Né? Então, eu aguço a minha observação, eu aguço a minha percepção. E aí, acho maravilhosas outras cores, mas nesse momento é predominante. Bom, um terapeuta é aquele que sabe tocar uma alma humana e mexer nas dores da própria alma. Por que é difícil a gente escutar uma pessoa nas dores dela? Porque muitas vezes coincide com as minhas, e as minhas eu coloco embaixo do tapete. E aí, eu fico lá, toda pronta, toda linda para o atendimento, mas não mexe na minha dor, não, porque senão vai dar chabu, né? Enfim, eu preciso, primeiro, cuidar de mim, me entender, e entender que aquele momento não é meu, eu não dou conta, bate muito, é muito próximo da minha realidade. Como é que eu vou me envolver com essa pessoa enquanto meu paciente, né, para um atendimento, se eu vou chorar junto e a gente não vai sair do lugar? Nesse momento, eu preciso olhar para as minhas dores, para que eu possa, de uma certa forma, trabalhar com elas, e a hora que eu encontrar com a outra pessoa, eu conseguir, dentro do meu conhecimento, dentro do meu raciocínio, trazer algo de bom para essa pessoa. E, como foi dito hoje de manhã, a gente não tem nada de anjo, não. Tudo isso é sistematizado, tudo isso... Quero dizer para vocês que eu estou nessa caminhada das práticas integrativas há mais de 16 anos, por uma questão pessoal. Entrou na universidade, veio para a universidade, porque veio, né? Mas foi uma questão pessoal. Bom, como que as PICs hoje estão distribuídas no Brasil? Existe 3.024 municípios com atendimentos individuais nas PICs. 100% estão nas capitais. A distribuição do serviço de PICs, por nível de atenção de assistência, a gente tem a maior parte na atenção primária, 78%. Em segundo lugar, na atenção média. E na terceira, na alta complexidade. Então, a gente consegue trabalhar com as PICs em todas as instâncias. Mas é muito bom saber que a atenção primária em saúde está muito envolvida. Por
porque tem muitos programas dentro da atenção primária em que o enfermeiro e a sua equipe vai na casa de uma pessoa. Nossa, que fantástico poder trabalhar com as situações que a pessoa te coloca, né? E dentro da atenção terciária, que bom encontrar profissionais que sejam sensíveis em trazer aquele contexto familiar para dentro do hospital, sem infringir regras, etc., né? Bom, 2 milhões de atendimentos nas PICs são nas UBSs no Brasil hoje. Existem 9.350 estabelecimentos de saúde no país ofertando as práticas integrativas. 56% com atendimento individual e coletivo, 82.239 na atenção primária, distribuído em 3.173 municípios. Aí, que práticas são essas? 1 milhão de atendimento com a medicina tradicional chinesa. Ou seja, se a gente falar em acupuntura, se a gente falar em aurículo, se a gente falar na tuiná, se a gente falar na massagem, está tudo aqui dentro. 85 mil fitoterapia, 13 mil homeopatia, 926 mil de outras práticas integrativas. Maior centro, região sudeste, né? São Paulo. Né? Paraná, a gente não está ruim não, olha, 32.488. A gente só perde para o Rio Grande do Sul. Tá? Poxa, mas onde é que isso está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui, eu tenho todos os estados e as práticas integrativas, principalmente a auriculoterapia, na atenção primária. São Paulo ganha de braçada. Paraná, 17.205, média e alta complexidade. Então, a gente precisa criar mecanismos de mensuração das práticas integrativas na atenção primária em saúde, na secundária e na terciária. O hospital universitário hoje tem a consulta de enfermagem nas práticas integrativas. Então, precisamos arrumar um caminho de integrar esse atendimento junto ao SUS, porque somos universidade? Somos, mas a gente também faz atendimento, a gente também faz, né? A gente também tem uma história. Aqui, a gente tem dividido por cidade. Então, olha só, no Paraná, no Brasil, Curitiba está ocupando o 10º lugar na oferta de auriculoterapia. Londrina, a gente está lá no 13º, a gente está um pouco mais para baixo, a gente tem um pouco menos. Cadê Londrina aqui? Aqui, em 24º lugar. Então, vocês estão muito mais à frente da gente em relação à oferta e número. A cidade é maior? É. Mas, em contrapartida, tem mais profissionais. E isso é muito bom. Bom, Paraná tem 165 municípios envolvidos com as práticas integrativas. E hoje, a gente tem essas universidades em desenvolvimento com as práticas integrativas, né? Então, todo mundo está começando desde a base para que ganhe força, né? A aplicação das PICs. E aqui, quais são as práticas integrativas encontradas, né? Em maior proporção? A terapia comunitária integrativa, a dança circular, yoga, auriculoterapia, arte-terapia, meditação, acupuntura, osteopatia e reiki. Tá? A maior parte das formações. Agora, pasmem. Onde as PICs estão sendo aplicadas, já que, né, tem esse número tão alto. Eu pergunto para vocês topariam trabalhar num serviço onde a equipe, o médico, chegasse para você, enfermeira, e dissesse assim, você pode aplicar reiki naquele paciente? Ele está precisando? Ou você pode fazer uma auriculoterapia num paciente, porque ele, como uma medida complementar? Vocês acham que eu estou sonhando? Não. Sabe por quê? Paralelo a esse panorama, a medicina também está fazendo um movimento. E a medicina está fazendo um movimento de sair da medicina alopática, do modelo cartesiano, o que é muito difícil para eles, mas eles também estão em movimento. Então, hoje, no Brasil, de forma bastante... vou usar a palavra isolada, mas eu vou dizer assim, é um isolado entre aspas, tá? Existem várias iniciativas
da mudança, inclusive da medicina. Medicina antroposófica, tem um hospital em Minas Gerais. Medicina germânica, um hospital no Nordeste. Medicina integrativa, São Paulo. Slow Medicine e Medicina da Família e Comunidade. Slow Medicine é o médico que decidiu não ter mais aquela consulta de 5 minutos sem olhar a fisionomia do paciente. É aquela medicina em que o médico está querendo o cuidado. Ele está querendo se tornar acolhedor da família, do paciente. Eles estão nesse movimento. Tá? Medicina de família e comunidade. O médico da UBS que não quer a especialidade, mas ele quer atender a criança, a gestante, o idoso, a pessoa com diabetes, a pessoa com hipertensão. Eles não querem mais algo específico, eles querem o todo. Então, eu pergunto, e a gente? E onde mais elas estão sendo aplicadas? Associação Brasileira de Medicina Antropofosófica, Estado de São Paulo. Sociedade Antropofosófica do Brasil. A Clínica Antropofosófica, São Paulo. Medicina Germânica, Instituto Fábio Soller. Tá? Trabalhando com medicina germânica. Né? O que é medicina germânica? É aquela que a doença vem a partir de um trauma. Então, se trabalha o trauma para chegar na doença. De uma forma muito simplista, tá? Mas trabalhando com o ser, trabalhando com a integralidade da pessoa. A nova medicina germânica na prevenção e na cura. Olha só, um instituto internacional com uma sede aqui no Brasil. Locais que se aplicam aos diferentes tipos de medicina. Hospital Sírio-Libanês, São Paulo. Professor Plínio Coutati, mestre em Reiki. Ele prescreve Reiki e aplica Reiki. Hospital Pequeno Príncipe. Tem uma especialização em medicina integrativa. Casa Ângelo, São Paulo, é uma clínica de gestante, é uma clínica da mulher, principalmente dentro da obstetrícia, onde a mulher tem a indução do trabalho de parto com as práticas integrativas, o parto humanizado e o cuidado pós. Mãe, binômio, mãe e filho. Tá? Será que a gente tem espaço, gente? Será que a gente tem o que crescer e o que fazer? Bom, aqui, CREMIC, dentro Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, onde? Goiânia. É uma UBS com as práticas integrativas. Só com práticas integrativas. CREMIC oferece práticas abertas de yoga, meditação, arteterapia, musicoterapia à comunidade. É uma UBS dentro da cidade que trabalha com a comunidade, como uma UBS trabalha. Quem toma a frente? Enfermeiros. PICS, Centro de Práticas Integrativas no SUS. Aqui, São Bento do Sul, tem a Farmácia Viva, uma UBS que acolhe o plantio de plantas medicinais e que usam com a comunidade. Né? Eles fazem todo o processo de maturação, de desidratação das plantas e usam, né? Fica à disposição para fazer o encaminhamento para a comunidade. Quem toma a frente? Uma farmacêutica. Casa Ângelo, São Paulo, Casa Ângela. E aí, Secretaria do Distrito Federal, oferta 17 práticas integrativas. Eu não vou ler todas, gente, mas só para vocês terem uma ideia, né, de onde que a gente está e para onde a gente precisa caminhar, né, dentro do nosso fortalecimento de enfermeiros. Curso com vaga para professor auxiliar de práticas integrativas e complementares em saúde, dentro da saúde coletiva. A saúde coletiva acolhe as práticas integrativas de braços abertos. Tá? A gente é dentro da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Tá? Então, é um trabalho de formiguinha. Né? Então, veja bem, o meu grupo de trabalho é um grupo de trabalho que está dentro da urgência e emergência paciente crítico. Né? Então, quando às vezes a gente coloca uma ideia, vai um tempo para a gente entender, né? Eu com a minha experiência de UTI, falando de pronto-socorro, falando da necessidade de trazer as práticas integrativas para o nosso dia a dia e falando da autonomia que o enfermeiro tem para exercer a nossa profissão.
com bastante rigor científico, que a gente não deixa para trás, né? Então, olha só, a enfermagem, por ser uma ciência de natureza humanística, pode encontrar nessas práticas novas formas de melhor atender a clientela, com ênfase na promoção de saúde e na prevenção de agravos. Os princípios das PICs são congruentes às práticas à enfermagem. E tanto o cuidado de enfermagem quanto as PICs partem do princípio de que suas ações se concentram no ser humano, em suas inter-relações com o meio natural e não na patologia em si. Que delícia! Então, a gente não precisa de um diagnóstico médico. A gente tem uma pessoa na nossa frente. Olha que delícia! E eu vou trabalhar em cima do que essa pessoa precisa, né? E naquilo que eu posso ser útil dentro do meu conhecimento, né? E aí, essas referências, elas estão publicadas, gente. Então, já tem gente escrevendo, né, falando das suas aplicabilidades. As duas ciências possuem tendências holísticas, a atenção do indivíduo como um todo. Algo que é um pouco diferente. O processo de adoecer está associado a possíveis desequilíbrios externos e internos que afetam a energia, o indivíduo, a saúde, o espaço físico, assim como as inter-relações entre eles. Parece que agora eu dei uma viajada falando de energia, né? Então, vamos lá. Logo vem a resposta. Relação entre as duas ciências. Então, equilíbrio energético, bem-estar, saúde física, saúde mental, espiritual, a enfermagem. Cuida do biológico, psicológico, social, econômico e espiritual. A gente cuida do ser, então elas são totalmente congruentes. E doenças, onde as PICs podem ser aplicadas? Dentro da enfermagem. No dia a dia. Já dei spoiler, né? Aí, olha só. Dentro das doenças crônicas transmissíveis. Dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Dentro da saúde da mulher e da gestante. Dentro da saúde da criança. Saúde mental, saúde do idoso. Tudo isso compõe o cuidado paliativo. Tudo isso está dentro. Por quê? Eu não coloquei aqui, mas pode ser saúde da família, pode ser dentro da comunidade, pode ser com a equipe. Porque a gente tem eu vou falar por mim, eu tinha uma noção diferente de cuidado paliativo, porque eu trabalhava dentro de uma terapia intensiva, usando todos os recursos de alta tecnologia dentro de uma terapia intensiva. Mas os cuidados paliativos, ele está aqui, dentro da prevenção. Você já parou para pensar que uma pessoa que está se sentindo sozinha em casa, ela pode fazer uma dança circular na praça? Ela pode fazer um movimento de arte-terapia na praça? Do bairro onde ela mora? Que ela pode participar de uma meditação no bairro que ela mora? A gente está prevenindo? Sim, a gente está tirando essa situação da falta de pertencimento dela. Então, a gente já está trabalhando lá na base, né? Aí, a pessoa tem um diagnóstico de uma doença que é incurável, enquanto doença. Existe uma caminhada de controle de sintomas até essa pessoa precisar exatamente de um cuidado paliativo especializado num nível de atenção terciária. Enquanto ela não chega aqui no terciário, ela vai fazer várias idas e vindas da unidade básica para a UPA, da UPA para a atenção secundária, da atenção secundária para casa. E a gente pode atender essa pessoa em todas as etapas. Todas as etapas. Rapidamente, mais uma situação. Eu vou mostrar a fotinho, mas eu sou ótima para falar antes o que eu ia falar depois, né? Enfim. Mas numa atividade, no calçadão com auriculoterapia, foram chegando, no calçadão de Londrina mesmo, foram chegando pessoas assim, será que você pode me orientar? Meu marido comprou uma caneta nova de insulina e ele está com dificuldade. Será que você pode ver essa caneta? Será que se eu não fosse enfermeira eu ia conseguir ver a caneta? Será que eu ia conseguir fazer uma orientação de como usar? Não. Então, assim, eu não deixo de ser enfermeira pelo fato de usar as práticas integrativas. É o contrário. Eu abro as portas, eu quebro os muros e eu permito que a pessoa chegue e fale assim, tá difícil, eu não consigo, né? E a gente acolhe, né? Essa é a diferença.
Bom, qual é a prática integrativa que a gente deve usar? Aquela que o paciente, a família ou a equipe se predispor a utilizar e tiver o conjunto de conhecimento das tecnologias dura e tecnologia leve para aplicar essa situação. Porque mesmo para eu fazer um escaldapés, eu preciso ter conhecimento científico. Eu não posso fazer escaldapés usando um produto que vai fazer uma desidratação num paciente que já tem a pele toda ressecada. Eu não posso colocar sal na água, vai desidratar mais ainda, além do que já está. Então, assim, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo. Por quê? Eu sou enfermeira. Então, para nós, as práticas integrativas têm um peso a mais. É diferente o seu vizinho, que não é enfermeiro, falar assim, põe sal na água. E você, enfermeira, falar assim, põe sal na água sem fazer uma consulta. É um peso totalmente diferente, tá? Então, a gente tem muito privilégio em sermos da área da saúde. Dentro do cuidado paliativo ainda e as práticas integrativas, a gente tem a condição de aplicar no paciente, na família e na equipe. Nos cuidadores, essa equipe entenda cuidadores. Cuidador precisa ser olhado com muito carinho. Um cuidador estressado é uma pessoa mal cuidada. Um cuidador de bem, menos estressado, é um paciente bem cuidado. Qual é o respaldo, então, que o COFEM e o COREM têm para a nossa categoria? A gente tem resolução em regra, a gente tem a regularização da consulta de enfermagem, a gente tem a regularização dos consultórios para enfermeiros, a gente tem a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros em Práticas Integrativas, no COFEM, para o reconhecimento dos títulos de PICS. Existe a ABNA, e que quando você faz a inscrição na ABNA, ele vai te pedir para encaminhar os seus certificados e vai passar por uma comissão para dizer se você é um terapeuta holístico, enfermeiro ou não. Tá? Então, já existe. ABNAH. ABENAH. Aqui, e ela existe desde 2019, desde 2018, que depois foi alterado para 2020. A pós-graduação e a lista de especialidades foi atualizada. Já vou mostrar essas especialidades. COFEM, Resolução 577 de 2018, regulamenta as PICs para o enfermeiro. Acupuntura, fitoterapia, homeopatia, ortomolecular, terapia floral, reflexologia podal, reiki, yoga, toque terapêutico, musicoterapia, cromoterapia e hipnose. Cada vez que eu vou para um curso, eu vou com intenções. Vou com muitas intenções, porque se o COREM regulariza, eu vou procurar um curso que realmente me satisfaça. Eu passo a ser uma cliente exigente, porque eu quero conhecer o princípio, eu quero saber como funciona, quero saber as contraindicações, eu quero saber um monte de coisa. Só que, gente, eu vou chegar nesse lugar que vocês não vão me reconhecer. Eu vou chegar assim, muito simples, porque eu quero trabalhar no meio de gente, eu quero conhecer pessoas e eu quero entender o que o pessoal pensa sobre aquela prática. Então, olha só, eu não consigo me despir da minha camisa de pesquisadora, porque eu estou lá, estou aprendendo, estou convivendo. Por quê? Aquelas pessoas que praticam ou que estão aprendendo de alguma forma, ele pode ser o paciente que eu vou cuidar daqui a pouco na sala de emergência. Percebe o ciclo? Eu preciso estar conectada com as pessoas. Eu sou enfermeira. Eu posso escolher trabalhar em locais que eu me conecto melhor com equipamentos. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. A gente precisa ter enfermeiros bons em todos os lugares. Está perfeito. Então, assim, as PICs, ela é uma especialidade. Quem vem para as PICs? Quem é afim. Por quê? Eu falo assim, como experiência pessoal, eu precisei começar dentro de uma terapia intensiva, eu precisei ir para um pronto-socorro para eu ter tranquilidade e autonomia de poder fazer uma orientação fora desses ambientes sem a presença do médico. Porque é muito fácil. Tem uma intercorrência? Chama o médico. Tal coisa falhou? Chama o médico. Mas eu não sei o que fazer aqui. Tem um protocolo. Não, tem um POP. Então, assim, é muito fácil a gente trabalhar com a instrumentalização. E é importante, super importante. E tem que ter pessoas em todos os lugares. Mas é muito diferente uma pessoa chegar na minha frente, eu sem nada na mão, e me pedir uma orientação. E aí eu estou respondendo por essa orientação. Tá? Bom, Resolução
COFEM, regulamentar o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem, é a 606 de 2019. As clínicas de enfermagem, né, têm a obrigatoriedade de providenciar o manuseio, manter toda a regularização dentro do conselho, né. Acho que eu deixei repetido. Fortalezas da enfermagem nas PICs. A pessoa como centro, o respaldo das teorias de enfermagem, a sistematização da assistência, a consulta de enfermagem reconhecida, o respaldo legal para a abertura de clínicas, a formação nas mais diversas áreas das práticas integrativas, o respaldo legal do COREM e da ABNA, e a autonomia e coragem. O que falta para a gente muitas vezes? Coragem. E o que é coragem? Coragem, a gente separa essa palavra em duas. Coragem é cor, de coração. E agem é o agir. Então, coragem é agir pelo coração. Sabe aquela palestra que a gente escutou hoje de manhã, né? Falando que o enfermeiro tem que ter amor. Que existe o amor, que tudo que a gente tem que fazer tem que ter amor, porque a gente precisa ter coragem para vestir a camisa. Eu sou enfermeira. Sabe aquele plantão horrendo, dentro do pronto-socorro, com 3, 4 situações acontecendo e que o médico fala assim, cadê o enfermeiro? E você tem vontade de abrir um buraco, entrar dele e falar assim, qualquer um aqui, menos eu. É assim que a gente trabalha nas práticas integrativas. Por quê? Porque você precisa ter coragem de estar na frente de uma pessoa e dizer assim, eu sou enfermeira e eu estou te prescrevendo floral de Bach. Esses florais são bons para você. E se você tiver qualquer problema, esse é o meu telefone, você pode fazer contato. Ou esse é o telefone da minha clínica, você pode fazer contato. Gente, não tenho clínica, é só um exemplo. Isso. E quais os instrumentos que o enfermeiro possui para trabalhar, gente? A gente tem a faca, a gente tem o queijo na mão, e se quiçá, a gente tem até uma geleinha para passar em cima do queijo. Tá? Por quê? A gente tem teorias de enfermagem. A maioria dos nossos cursos falam, né, das teorias de enfermagem, falam da SAI, da necessidade de aplicação da SAI, do registro, da prescrição de enfermagem. A gente sabe de tudo isso. Qual é a teoria de enfermagem que vocês aplicam? Ou que vocês têm conhecimento? Wanda Horta, 99,9%, não é? Isso, isso. Sabe aquele 0,01%? Então, é aí que a gente se apega. Sabe por quê? São 3 teoristas totalmente reconhecidas fora do nosso país. Sabe com o que elas trabalham? Integralidade do ser. Sabe com o que elas trabalham? Energia. Em especial a Levine, a Rogers. A Rogers, ela fala assim, que nós somos seres de energia e que, dependendo dos nossos encontros no dia, a gente aumenta ou diminui a nossa energia. A gente tem teoria de enfermagem, gente. Vocês percebem por que eu comecei a aula falando dos lapsos, dos tempos, das práticas integrativas? A gente também, dentro da enfermagem, a gente também tem esses lapsos, porque nós temos teorias que nos respaldam. Elas dizem, você pode falar de energia, você pode escrever num prontuário que o paciente está com baixa energia e está tudo bem, a gente não está pirando na batatinha. Existe energia, né? Enfim, então, eu chamo a atenção dessas três teoristas, eu não vou me ater a cada uma delas, mas vou deixar uma sementinha para vocês darem uma olhada nelas. Elas também aplicam a SAI, e elas aplicam a SAI de uma outra forma, ela traz outras etapas da SAI. Mas elas falam em princípio de conservação de energia, elas falam de intervenção, elas falam de apoio terapêutico, elas falam de conservação dessa energia. Ela fala de princípio de hemodinâmica, integridade, helicidade, ressonância do plano de cuidados. Ela não vai falar assim, será que o meu plano de cuidados está dando certo? Não, qual é a ressonância do meu plano de cuidados? Aí bate de novo com a constelação, que é a ressonância de campo. Watson, verifica, vê a necessidade superior ou se é uma necessidade inferior, faz os diagnósticos de enfermagem, planeja e executa. Eu amo a Watson. Por quê? Ela fala aqui, ó,
dentro das suposições da Watson, ela fala, há uma alta consideração pela autonomia e pela liberdade de escolha. De quem? Do paciente. Autoconhecimento e autocontrole, a pessoa ela fica encarregada pelo seu autocuidado. E eu também fico responsável pelo meu autocuidado e o cuidado do outro. Tá? Oi? Perdão. Fantástico. A cura não acontece sem o cuidado. Não é à toa que a medicina está revendo, né? O cuidado denota a sensibilidade da enfermeira e da pessoa. E a enfermeira coparticipa com a pessoa. A gente está disponível? Está faltando coragem, não está? Aí, olha só. Watson, 1940, ela declara que a cura da doença é de domínio da medicina. E a atitude do cuidado pertence à enfermagem, que está sendo ameaçada por tarefas e exigências tecnológicas dos fatores curativos. A gente tem ferramenta ou não tem para trabalhar com as práticas integrativas? Tem valores humanísticos, o cuidado somente de forma interpessoal, o cuidado eficiente promove saúde e crescimento individual e familiar. O ambiente de cuidado é aquele que propicia ou proporciona o desenvolvimento do potencial ao mesmo tempo que permite a pessoa escolher a melhor ação para si mesma num determinado tempo. A gente tem uma teorista que fala isso, gente. Que delícia. A prática do cuidado é fundamental à enfermagem. Ela é tudo, eu particularmente acho ela tudo de bom. Né? E ela fala mais. Ela fala que a formação de um sistema de valores humanista é altruísta. Então, o que foi colocado hoje de manhã, eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso trabalhar com a pessoa num contexto familiar, eu preciso me colocar à disposição. Né? Existe a instilação da fé e da esperança. A gente não tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Se uma pessoa acha, se ela fizer uma reflexologia podal, ela vai ficar bem, mesmo que eu não use nenhum princípio, mas eu faça um toque dentro do contexto que ela acredita, eu já posso estar melhorando algo para essa pessoa. O cultivo da sensibilidade do próprio self, das demais pessoas, desenvolvimento de uma relação de ajuda e confiança, a promoção da aceitação na expressão de sentimentos positivos e negativos. Eu detesto que você toque em mim. Eu tive uma situação, um paciente na emergência, eu cheguei para ele estava usando oxigênio, ele estava fora de possibilidade terapêutica, evoluindo para uma situação de fase ativa de morte. E aí, eu sou ótima com os pacientes, sabe? Eu cheguei com o meu esteto, enfermeira de pronto-socorro, cheguei com o meu esteto e falei assim, eu posso auscultar o senhor? Dele, o que vai mudar na minha vida se você colocar esse negócio no meu peito? Eu falei assim, desculpa. Enfim, o senhor precisa de alguma coisa? Aí o que eu fiz? Falei assim, gente, ausculta não realizada. Pronto, vira as costas e deixa para lá, atendi a necessidade dele de outra forma. Né? Mas tem horas que é tenso, só quero deixar isso registrado. Enfim, o uso sistemático do método científico na resolução de problemas e tomada de decisões, a promoção do ensino para aprendizagem interpessoal, então você vai ensinar a pessoa a fazer, a provisão de um ambiente de apoio, proteção e neutralização mental, física, sociocultural e espiritual, e a permissão de forças existenciais fenomenológicas. Quem é pesquisador na linha fenomenológica? Né? Então, a gente se coloca à disposição. Se eu pesquiso na linha fenomenológica, como é que eu não vou acreditar que existe energia? Né? E usar a metafísica para análise do paciente. Bom, qual o perfil do enfermeiro que trabalha com as PICs? Ter coragem, né? Para a autonomia, ter coragem por ser enfermeiro, coragem por colocar o seu corém à disposição. Precisa ter tomada de decisão, precisa ter ação, precisa ter disposição total. Para quê? Para ouvir as dores, para trabalhar com as dores reais do paciente. E, de uma certa forma, ter a tranquilidade de que vai melhorar o estado geral dessa pessoa quando você tem alguém com qualidade na frente. Quais as experiências nas universidades hoje? Então,
Tem vários grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, se não me engano, no Paraná são 31. Tem projetos de ensino, projeto de formação e atendimento, projeto de pesquisa e extensão, ambulatórios de atendimento, disciplina na graduação de práticas integrativas e cuidado paliativo e disciplina obrigatória no estrito senso. Então, aqui eu trago um pouquinho da nossa experiência de UEL. Né? O que a gente tem feito? Um trabalho de formiguinha. Dentro da pós-graduação, então, entra as pessoas que estão interessadas em fazer mestrado, doutorado dentro das práticas integrativas. Qual é a nossa maior dificuldade hoje? A formação dessa pessoa. Né? Tem que ter respaldo nessa formação, porque não dá... É difícil, né? Um mestre ou um doutor que chega com 20 horas de um curso de Reiki querendo fazer um mestrado em Reiki. A primeira coisa é vai fazer um curso de Reiki. Depois a gente conversa. Né? Enfim, então, assim, é da onde vem a nossa história. O projeto de ensino, então, hoje existe um projeto de ensino cadastrado onde os estudantes começam a se preparar para aplicar as PICs quando eles estão em estágio. Né? E carro-chefe é a auriculoterapia, reflexologia podal. Eu não vou desmembrar cada uma, mas eu quero chamar a atenção que a gente teve uma reforma curricular, né, dentro do curso de enfermagem da UEL, passou para 5 anos, e quem entrar no vestibular desse ano vai ter uma disciplina de práticas integrativas e cuidado paliativo, né, fora da situação de pré-morte, né, vamos dizer assim. A gente tem muita coisa para fazer antes. Aqui é um pouquinho do ambulatório, né? Então, eu estou aqui, né, junto com o professor Carlos, que tem a missão árdua de, na medicina, sensibilizar para a medicina integrativa desde a formação. E aqui é o ambulatório onde a gente atende, né, os estudantes, os professores, os membros da universidade, com o quê? Acupuntura, reiki, cromoterapia, conversa sistêmica, constelação, florais de Bach, meditação. Né? E esse é o ambulatório. Então, aqui a gente trabalha, quando eu estou trabalhando com os estudantes, ele é multiprofissional, mas eu vou partir da consulta de enfermagem. Eu vou partir do uso de instrumentos, eu vou partir de uma sistema... Eu sou enfermeira, não tem como eu abrir mão das minhas ferramentas de trabalho, né? Então, aqui algumas fotos de algumas iniciativas que a gente faz no grupo, né? Das pessoas que estão formando a acupuntura, que tem o escalda-pés, os chás, dança circular. Aqui era um renascimento, uma oficina de renascimento. Aqui, a auriculoterapia, aqui era a aromaterapia. Aqui a tenda, no meio do calçadão, para fazer atendimento com aurículo. O cuidado que a gente precisa ter é que aqui foi um evento, mas eu, enfermeira, que faço um atendimento com aurículo, eu quero ter o retorno. Né? Então, não é só por sementes ou por agulhas. Né? Eu preciso ter o retorno do que a gente está fazendo. Não é bem assim, né? Vou colocar... Né? Enfim, aqui eram os estudantes aplicando nos estudantes as PICs, os instrumentos de anamnese, a consulta, dentro da consulta de enfermagem, mais a evolução do paciente. E quais os princípios das práticas integrativas? O ser humano visto de forma integral. Né? Então, eu posso partir do princípio que um ser humano integral, ele é formado de energia, que ele tem os chakras, que cada chakra me traz a percepção de um sentimento. Então, eu posso ir fazendo essas conexões dentro de um campo de energia. Tá? A gente tem a escala de Hawkins, né? É uma escala consagrada, e quando, hoje de manhã, eu escutei falando do prazer, da felicidade, me remeteu imediatamente a essa escala. Toda vez que a gente tem um sentimento de aceitação ou de perdão, a gente vibra numa escala melhor e maior. O que isso significa? Isso significa que a minha felicidade fica maior, o meu bem-estar fica maior. Né? Então, às vezes, a gente chega com uma prática integrativa, querendo medir a prática integrativa, eu quero medir o antes e o depois. Só que a gente perde a sutileza dessa prática integrativa, que é...
a gente pode ter proporcionado um sentimento de gratidão e de felicidade nessa pessoa. Né? Só, entre aspas, o fato da gente ter esse tipo de comportamento na frente de uma pessoa, ela já pode ter algo melhor no dia dela. Né? Aqui, então, um modelo de saúde integral, então eu posso avançar, eu posso falar de corpo físico, eu posso falar de corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional. Mas, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem a acupuntura, a gente tem os 12 canais de energia correndo no nosso corpo, e aí a acupuntura ela vem numa forma de fazer essa energia correr mais rápido, ou reter, ou diluir, né? Enfim. A gente tem, eu parto do princípio que meu corpo é formado por energias. Mas se eu quiser trabalhar com meu conhecimento cartesiano, eu também consigo. Por quê? É só eu partir do princípio que a gente tem os 5 órgãos do sentido. A gente tem pele, a gente tem neurotransmissor, a gente tem receptores, a gente tem mediadores químicos, e tudo faz parte do show. Então, eu posso enxergar o pé com as energias vibracionais, mas eu também posso enxergar um pé sabendo que cada região dele tem sensibilidade para uma área do nosso corpo e que todos os nossos órgãos estão interligados para o nosso cérebro, não tem jeito. Né? A gente tem o sistema nervoso, a gente tem as vias aferentes, as vias eferentes, a gente tem liberação, né, da serotonina, etc. Não vou ficar falando dos neuroreguladores, mas só o fato da gente tocar numa pessoa, a gente pode estar estimulando pela cadeia fisiológica mesmo, né? Sem ficar entrando muito nessa questão da energia. Mas se eu quiser entrar na energia, eu também consigo. As mãos também, né? Então a reflexologia das mãos, as nossas mãos têm a representação de todos os nossos órgãos e vísceras. A nossa língua, gente, a gente pode fazer o diagnóstico pela língua, né? Então, pela língua, a gente sabe, ela é uma previsão do que pode vir a acontecer em termos de falência nos órgãos e vísceras de uma pessoa. É fantástico fazer a avaliação de uma língua. Oi? Dentro da minha anamnese na acupuntura, eu peço para ver a língua da pessoa. A língua? Eu falo, a língua, deixa eu ver essa língua. E aí a gente, né, pode ter alguns tipos de diagnóstico. Período de pandemia, sem ver a língua, então vamos ver o pulso. Está tudo certo. Né? Bom, auriculoterapia. Então, a gente tem a vertente da auriculoterapia chinesa e a francesa. A gente pode usar sementes, a gente pode usar agulha. Eu preciso saber dos princípios de cada uma. A francesa, ela enxerga um bebê de ponta cabeça, né? Mas para eu usá-la, eu preciso ter uma autorização francesa para o seu uso. Então, eu preciso conhecer os caminhos, né, do que eu estou fazendo. A diversidade de produtos, né? Então, particularmente, a auriculoterapia, eu gosto de começar com a semente, para a pessoa sentir a dor, porque tem dor, né? E fazer as orientações. E, se essa pessoa fica bem, quem sabe, numa próxima vez, as agulhas. Então, eu tenho que ter a coragem de colocar essa agulha. E eu tenho que ter a coragem de que, se uma pessoa disser assim, mas você colocou a agulha e está doendo, e de saber se é um processo normal ou se é um processo que precisa de uma avaliação e trazer essa pessoa de volta. Por isso que, quando a gente vai para essas situações, essas ações, né, em calçadão e tudo mais, ninguém coloca a agulha, sempre a semente. Tá? A associação da acupuntura com outras formas, né, de terapia integrativa, que é com a moxa dentro da universidade, dentro do consultório. Moxa, ela é formada da folha de artemisia. Artemisia queimada parece maconha. Então, é algo que a gente evita de fazer, né? Mas sabendo que... então, a gente tinha um ambulatório dentro do ambulatório do HU, dentro do ambulatório, né, do hospital. E aí a gente usava a moxa, então, eram as meninas do cheiro esquisito. Era assim que nós éramos conhecidas, né? Então, hoje, dentro do ambiente, né, da universidade, a gente tem 2 ambulatórios.
Um que fica dentro do hospital e atende a equipe de trabalho e os pacientes, e um que fica dentro do CCS, que atende os estudantes, os trabalhadores, os professores, né? Então, aqui, a moxa a gente faz com restrições, só quando acabaram as atividades mesmo do centro, né? A ventosa. E aí a gente tem os aparelhos que medem as energias, né? Então, a gente tem aqui as fotos Killian, os pêndulos, bioimpedância, Rio Doraco, os aparelhos de radiestesia, as termocâmeras. A gente tem muita coisa para fazer. Então, dentro dos aparelhos radiestésicos tem inclusive o anel de Atlantis, que tem a história de ser um sobrevivente, que foi acordar a múmia de Tutankhamon, e quem estava usando esse anel foi o único sobrevivente, então ele ainda é tido como, para alguns, amuleto de sorte, para alguns, medida protetora. Muitos símbolos radiestésicos, né? Tem pessoas que têm números, né, e que colocam o símbolo na frente do número para atrair uma energia um pouco diferente. Por que eu estou falando isso? Porque um paciente pode estar internado num leito e uma família pode chegar falando assim, ele está lá no quarto 201, eu posso colocar um símbolo na frente do 201? O que isso vai mudar na minha vida, enfermeira? Nada. O que vai mudar na crença, valor e sentimento dessa pessoa que está internada naquele leito ou na família? Tudo. Então, eu preciso ter bom senso. Quando eu digo assim, eu tiro aquilo que é meu e eu fico à disposição do outro, eu continuo com o meu raciocínio clínico, eu continuo com a minha avaliação, eu continuo com o meu crivo alto. Mas a minha pergunta sempre é, o que muda para mim? Se não estiver inferindo nenhum tipo de princípio, o que muda para mim? Para mim não muda nada. Mas o que muda para a família? Muda muito. Opa, faz, está tudo certo. A gente passa em plantão, né? É o de 10 ou de 5? Então tá. Então aqui, os pêndulos, né? Então, tem muitas pessoas que medem a energia por meio de pêndulos, né, radiestésicos. Tem pessoas que preferem pêndulos com cristais, tem pessoas que preferem os pêndulos que são de madeira, né? Então, cada terapeuta vai usar aquilo que lhe compete dentro da sua formação, né? Tem o aurímetro, que mede o diâmetro da aura de uma pessoa, o quanto ela está conseguindo fazer de vibração, né? Tem o dual hold, que faz a medida dos campos de energia que estão estagnados e dos campos de energia que estão fluindo. Então, você pode usar o dual hold dentro, frente aos chakras, para você saber se esse chakra está aberto, se ele está fechado, se você vai alinhar fazendo uma imposição de mãos ou um reiki, né? Gente, recurso é muito barato para trabalhar com as PICs. Mão de obra é muito alto. Conhecimento é muito, né? Instrumentalização. Nós enfermeiros, a gente tem muita ferramenta. A gente tem como trabalhar de uma forma que seja sistemática. E a gente tem como fazer pesquisa com tudo isso. Tá? A câmera termocâmera, que a gente pode usar antes e depois de algum procedimento, para saber se teve uma disseminação, uma dissipação de energia, depois de um reiki, depois de uma reflexologia podal. Fotos Kirlian, né? A gente também tem. Então, assim, eu posso ver o antes do procedimento, depois do procedimento. Tudo isso, gente, tem estudo falando que é possível, que é viável, que é bom, né? Rio Doraco. Sou apaixonada por esse aparelho, mas não consegui fazer o meu funcionar ainda, né? Ele faz a medida dos meridianos de energia. Então, ao invés da gente ver os meridianos pelo pulso, tem muita energia, pouca energia, a gente tem esse aparelho que a pessoa segura um bastão na mão e liga-se num aparelho, e o aparelho faz a medida de qual é o meridiano que está faltando energia ou que está sobrando energia. E aí, dentro desse diagnóstico, entre aspas, a gente recomenda quais são os pontos de acupuntura para serem colocados. Então, tem muito o que fazer.
balança de biopedância. O que a gente tem de evidência científica hoje? Tá? Por que eu estou mostrando tudo isso? Né? Porque a gente tem muita pesquisa para desenvolver ainda. Né? A gente tem alguns órgãos que estão envolvidos com as pesquisas, né, dentro das práticas integrativas, o próprio Ministério da Saúde, a Cabicim, a própria Política Nacional de PICS, a Rede PICS Brasil. A gente está num movimento de cada vez mais instrumentalizar a cientificidade das práticas integrativas. E aí é um convite que eu faço, né, para quem se sentir sensibilizado, a gente olhar com mais carinho. Né? Então, aqui a gente tem, dentro do Paraná, a gente tem 42 grupos de pesquisa cadastrados. Né? Perdão, Paraná tem 13, né? Rio Grande do Sul tem 16 e Santa Catarina tem 13. A gente precisa urgente a nossa política pública por município. Londrina conseguiu um decreto agora que as unidades básicas de saúde precisam implantar a auriculoterapia. Né? Então, a gente está num movimento bem grande para que aconteça. Né? Bom, tem 2 grupos de evidência. Tem o grupo de evidência que enfatiza a prática integrativa empregada e tem o grupo de evidência que enfatiza o sinal e o sintoma. Então, eu posso fazer pesquisas validando se aquele sinal, aquele sintoma aumentou, diminuiu, regrediu, como que ele está depois de uma prática integrativa, ou eu posso colocar assim, como você se sente ao receber uma reflexologia. Então, existem N formas de fazer pesquisa. Mas o que eu quero chamar a atenção? A gente tem a base de evidência científica, a pirâmide, né, de evidência científica, e as revisões sistemáticas, elas estão no topo. Os ensaios clínicos randomizados também. Só que para a gente chegar aqui, a gente tem uma série de pesquisa para a gente ir construindo. O que a gente tem hoje? Pesquisas, relatos de caso clínico. A gente está mais ou menos aqui. A gente relata muitos casos, a gente tem série de casos clínicos. Algumas instituições fazem estudo de caso controle. Então, a gente está querendo alimentar, né, essas pirâmides de evidência científica para a gente conseguir chegar no topo. Então, é muito difícil, quando você vai para um evento, que uma prática integrativa ou outra é questionada em termos de evidência. Por quê? Todas estão caminhando. Se uma vai para Berlinda, está todo mundo junto. Se uma é retirada da política nacional, prepara, porque vem a outra, vem a outra, vem a outra. Então, a gente tem um trabalho muito forte de sustentar a política nacional de práticas integrativas dentro da rede PICS, junto à Cabicim, né, as várias instâncias, como uma forma de fortalecimento mesmo. Porque, se eu pergunto para vocês, vocês veem a enfermagem trabalhando com as práticas integrativas? Vocês se veem como enfermeiro, como possibilidade de trabalhar nas práticas integrativas? A gente só precisa do conhecimento, não é? Mas se a gente fala assim, olha, eu me identifico com essa prática, vamos instrumentalizar, é algo possível, não é? Não é uma coisa maluca, é algo assim. Eu acho que dentro das profissões da área da saúde, a nossa é a que mais está consistente em termos de trabalho. O nosso Corém, nosso COFEI, respalda 12 práticas. Só ganha da gente a nutrição. A nutrição está com 16 práticas já incorporadas dentro do trabalho deles, né, dos nutricionistas. E a gente perde para a farmácia, que eles decidiram acolher todas as práticas integrativas. Mas, em termos de instrumentalização na nossa prática do dia a dia, junto à nossa consulta de enfermagem, a gente tem um bom respaldo. Não vou repetir. Evidências científicas no reiki já existem algumas, intervenção de dor, alívio de sinais e sintomas biopsicoemocionais, depois de uma quimioterapia. A gente tem o reiki dentro da pressão sanguínea, né, diminuição da pressão arterial, dentro das doenças cardiovasculares. A maioria do reiki está relacionada ao sistema cardiovascular, né, em termos de evidências científicas. Aí, aqui, algumas evidências da intervenção do mindfulness dentro das situações de diabetes, dentro das situações de qualidade de vida,
na hipertensão, obesidade, o reiki também, yoga, efetivo na hipertensão, no aumento do peso, na obesidade e sobrepeso. A acupuntura, em unidade de cuidado paliativo, dor, fadiga, náusea, vômito, doenças cardiovasculares, qualidade de vida, cuidado paliativo, hipertensão, aumento de peso. Então, as evidências estão começando a aparecer, né? Os pontos de acupuntura relacionados a dores agudas, crônica, náusea, vômito, então, entre os sinais e sintomas. Né? A auriculoterapia, com evidência científica na pressão arterial, sobrepeso. Então, assim, cardiovascular. Né? 5 minutos, obrigada. Aqui, fitoterapia. Olha que legal. A pressão sanguínea. A gente teve um relato de caso, num congresso recente, dizendo que o paciente estava tomando antihipertensivo. E junto, ele começou a usar alho. Alho faz hipotensão. Né? Aí, o que acontece? A dose do medicamento precisa ser diminuída. Não pode ficar usando a mesma dose. Por isso que a gente precisa trabalhar casadinho. A gente precisa trabalhar integrado com a equipe. Bom, Tai Chi Chuan, só para vocês terem, né, para a gente compartilhar aqui uma ideia do quanto já existe avançado, né, em termos de evidência. Porém, a CABCIM, né, ela elabora um mapa de evidências agora, que foi publicado em 2023. Vocês podem entrar na CABCIM, né, que tem uma página, e vocês podem entrar nas evidências científicas, que tem um grupo enorme trabalhando para fazer esse levantamento mundial. E aí já foi identificado a medicina tradicional chinesa, o Tai Chi Chuan no câncer de mama. Aqui as cores, o verde é alta evidência científica, o amarelo é média evidência científica, o vermelho é baixa e o sem cor ainda não tem nada descrito. Então, só para a gente ter uma ideia, a MTC está aqui, no câncer de mama, alto, na dor oncológica e na fadiga e na quimioterapia, o Tai Chi e o Tai Chi Chuan, tá? Com uma evidência alta, e é super recente. Aqui, esse eu ia deixar para o final, porque ele não está mapeado, mas é a apiterapia. Aqui é a fitoterapia no trabalho da cicatrização. Olha só que legal. Já tem algumas evidências científicas da amônia e da lana dentro da otite média. Aqui, a ozonioterapia bucal está em fase de evidência. Então, ainda tem alguma evidência dentro da desmineralização do esmalte, né? Mas ainda tem muita coisa para ser trabalhada, assim como todas as práticas. Aqui, as plantas medicinais brasileiras, com um nível de evidência forte em 3 situações. Né? Então, eu estou deixando aqui o gostinho, né? Uma curiosidade para vocês buscarem esse site, olharem com carinho, com tempo. Né? Aqui a acupuntura e a auriculoterapia. Né? Aqui a meditação. Está vendo como falta pesquisa? Muita pesquisa. E aí, só para deixar vocês curiosos, fazendo um levantamento bem rápido, trabalho com pedras vulcânicas, 90 minutos. Você é recebido numa sala que tem uma maca, tem as pedras vulcânicas, e quem é a cereja do bolo dessa história? O profissional. Você fica nessa sala 90 minutos. Luz ambiente, luz negra, ambiente enegrecido, som ambiente e uma pessoa trabalhando com as pedras vulcânicas. R$ 217, 90 minutos. Auriculoterapia, R$ 83. Reflexologia nos pés, R$ 113 se for 13 minutos.
134 se for 45 e 155 se for 60. Bora trabalhar, gente, nas fixas? Gente, falta 1 minuto. Gente, muita gratidão pela presença de vocês. Sinto muito, eu corri muito, mas a ideia é assim, mostrar que tem muita coisa para ser feita e que a gente tem muita instrumentalização para colocar essa roda para girar dentro das práticas integrativas enquanto uma ação da enfermagem, né? A gente está esperando aí algumas resoluções, né, falando de carga horária, mas a gente tem muito o que fazer, que é trazer o cuidado integral para nós, novamente. Precisamos de enfermeiros em todos os lugares, todos, mas a gente também precisa de enfermeiros que tenham essa habilidade ou querer, né, olhar o paciente, estar ali em linha de frente com o paciente e com a sua família. Fica meu contato e minha eterna gratidão. Oi, meninas e meninos. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Elaine? Aproveitem, né? Nós estamos aqui. Sim, eu posso te dizer assim, como experiência, por que eu acabei, entre aspas, ganhando um ambulatório dentro do CCS, dentro do Centro de Ciência da Saúde? Com o período, a gente começou com o atendimento um pouco antes da pandemia. E tinha, né, eu tinha agenda 2 dias à tarde, né, à disposição com as práticas integrativas. Com a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou com medo. Assim, foi um movimento, eu brinquei, e foi bem no período que eu estava estudando cuidado paliativo. Eu brinquei, eu falei assim, parece que todo mundo recebeu um diagnóstico. Parece que todo mundo recebeu um diagnóstico, a gente não sabe para onde vai, a gente meio que perdeu o rumo, né? No começo, um desespero total, né? Depois, devagar, a gente foi se estruturando, reestruturando. Mas eu vou dizer assim, dentro da minha cidade, dentro do meu movimento, eu fui chamada para trabalhar com os trabalhadores que estavam cuidando de pacientes com Covid. Então, eu posso dizer assim, nesse período de pandemia, pessoas que talvez nunca viessem para as práticas integrativas numa condição, entre aspas, normal, vinham. E algumas vinham porque eu preciso falar que está difícil. Tá bom, senta aqui, vamos conversar, né? Então, aumentou sim, aumentou muito. E a saúde mental, pós-pandemia, é o 4º movimento, né? Que a gente está esperando e está se preparando, e é a hora que as pessoas vão tendo consciência de que muitas pessoas da família não estão mais presentes, né? E aí vem outro boom, né? Que é assim, e agora? E agora? Né? A gente ainda está nesse movimento, né? Então, é muito bem-vindo as práticas integrativas para esses atendimentos. Mais alguma pergunta? Tem. Professora, por exemplo, assim, na prática integrativa, você pode abrir uma ferida do paciente que você está atendendo. Como que você faz com essa situação? Se você não souber lidar, porque isso é um risco, você pode correr, né? Olha, eu vou dizer assim, essa semana, de uma forma geral, está caindo algumas fichas minhas aqui, sabe, assim, de atuação. Eu vou dizer para você assim, se você olhar meu mestrado, eu trabalhei com ferida. E sabe o que eu colocava dentro da ferida? Açúcar cristal. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Maria do Carmo Haddad, que trabalhou com açúcar cristal em feridas. Logo depois que ela defendeu até a dissertação e depois a tese, a gente teve o avanço dos curativos industrializados. Ótimo, perfeito. Só que tem um detalhe. Qual é o poder aquisitivo de uma pessoa que mora num ambiente desfavorável para comprar um curativo industrializado? Difícil.
Então, assim, hoje existe evidência científica de que o açúcar cristal ele é bom. Antes do açúcar cristal, o mel era usado para o tratamento de feridas infectadas. Então, num primeiro momento, parece assustador você trabalhar com as práticas integrativas numa ferida. Mas, a partir do momento que você se instrumentaliza do cuidado de enfermagem, se instrumentaliza do que é o tratamento de uma ferida e tem o cuidado de promover algo que seja importante para a cicatrização, com consciência e conhecimento, eu vejo como viável. Né? Porque a gente tem, assim, N população. Eu falo que hoje a gente tem um jargão muito grande. Falando de feridas, na questão dessa ferida dele, não é essa ferida, é a ferida Emocional? Trabalho multiprofissional interdisciplinar. Eu vou com você até onde eu consigo ir. Eu vou com você até onde eu consigo ir. Não consigo ir. Tem profissionais. Cuidado. O Conselho de Psicologia, ele não concorda com as práticas integrativas. Tá? Existe uma forma, né, dentro do processo de formação, eu posso, né, sem citar nomes nem local, mas eu já tive a experiência de atender pessoas que chegou a um determinado ponto, durante os atendimentos da acupuntura, da constelação, da pessoa fala assim, olha, que legal, eu vou para um psicólogo. Ótimo, vai, isso mesmo, toca lá o barco. A hora que você quiser uma acupuntura, eu estou aqui à disposição. O que acontece? A orientação, infelizmente, desse profissional para que não volte. Então, a gente trabalha com as diferenças e está tudo certo. Eu só preciso ter tranquilidade daquilo que eu estou fazendo. E ter a tranquilidade também da pessoa falar assim, tchau, não me atende mais. Está tudo bem. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. O enfermeiro especializado em PICS, né, fez a formação lá, tem a homeopatia e a fitoterapia. O enfermeiro vai poder prescrever ou sugerir essa fitoterapia e... A fitoterapia ela já é reconhecida pela enfermagem, né, pelo Corém, pelo COFEM. Então, sim, a gente pode prescrever. No último congresso multiprofissional que a gente teve, foi colocado assim, dentro das dificuldades, o mínimo que a gente pode fazer é uma orientação prescritiva. Mas a gente tem a liberdade da prescrição quando existe protocolo, quando existe algo já estudado. Eu não posso fazer nada empírico num processo normal de vida, né? Do tipo assim, eu acho que isso vai dar certo. Isso, em nenhum momento, a gente pode fazer, né? E a homeopatia, ela ainda é uma especialidade médica, né? Então, mesmo a medicina antropofosófica, eu tentei me inscrever recentemente num curso de capacitação, né? Falei assim, vamos lá, né? Vamos ver o todo. Eu posso, como enfermeira, frequentar até X módulo, mas eu não posso ver o curso como um todo. Da metade do curso para frente é só o médico. Bom, gente, eu sei que a gente gostaria de fazer muitas perguntas. Eu vou fazer depois a minha pergunta para ela, porque é uma coisa que me interessou e eu queria saber se isso é verdadeiro. Mas está tudo certo. Então, a gente vai encerrar, porque a gente gostaria... Se vocês quiserem falar com a Elaine, ela está presente aqui. Vou levá-la lá para a sala VIP, né? Que é vindo do interior do Paraná, né? De Londrina. Vou levá-la para a sala VIP. E se vocês quiserem continuar conversando com ela, fiquem à vontade. Mas eu queria muito agradecer a Elaine, porque veio aqui falar com a gente, por ser nossa palestrante. Aprendi muito com você hoje, algumas coisas muito interessantes, né? Quero agradecê-la em nome da nossa presidente, a presidente do Corém, a Rita Franz, por esse momento que foi realmente riquíssimo, né? De crescimento. Era um curso introdutório, e quanta coisa a gente pôde ver, né? Por compartilhar suas experiências também com a gente. Com certeza nós vamos levar para a nossa prática profissional, e quem tiver interesse agora vai ficar mais interessado ainda, né? E agora eu queria, se vocês quiserem ver ainda, né, a gente encerra
essa transmissão que estava transmitida, convidamos para os próximos cursos e a gente informa que vai ser disponibilizado essas coisas nas nossas redes sociais.